Porque eles não vão querer ouvir o que você carrega, irmão. Eles não vão querer entrar na mesma atmosfera que você está. Eles não vão rejeitar ouvir o conhecimento de Deus. Até os mais chegados se afastarão. A sua família se afastará. Todos. Você se encontrará sozinho. Sozinho. Estou falando do verdadeiro evangelho. Do falso evangelho, você vai ter muitas amizades. Sua família vai estar batendo nas suas costas. Vai estar tudo muito bom. O verdadeiro evangelho vai estar muito difícil. Muito difícil. Você vai chegar em momentos de angústia tão grande, irmão, que você vai querer gritar. Você vai ter que ir para um lugar deserto para você gritar. De tamanho espremido que você será. Que o mundo, irmão, você vai querer, você vai estar abandonando o mundo, seus prazeres, em obediência à vontade de Deus. Mas um dia, quando eu era novo convertido, eu tive um sonho. Eu estava passando por uma dificuldade muito grande, irmão, muito grande. E isso aqui era interno, é uma batalha interna gigantesca. E o Senhor me deu um sonho. Entrei em um local. Eu quero que você, não estou falando de sonho, não. Falando de sonho só para você entender o negócio. Eu entrei num lugar, e nesse lugar assim era tudo escuro, irmão. E eu ia. E o negócio ia funilando cada vez mais. E eu entrando, o negócio ia funilando, irmão. Teve uma hora, irmão, que eu não sabia mais para onde que devia seguir. Se era para frente, se era para trás, se era para... Porque estava tão escuro, tão apertado, que eu não sabia mais para onde caminhar. Se era para cima, se era para... Não tinha para cima ou para baixo mais. Não sabia nem que posição que eu estava difícil. De repente, irmão, as minhas costas encostou numa parede falsa. E eu caí pro outro lado assim. Quando eu caí pro outro lado, irmão, era o paraíso. Uau! Ou seja, como que vai ser seu caminho? Seu caminho, irmão, vai ser difícil, apertado. Mas do outro lado tem a vida eterna. Vai querer viver esse caminho? Nesse caminho, irmão, você não caminha sozinho. Você caminha com o Espírito Santo. Você aprende a desabafar não com o homem, você aprende a desabafar com o Senhor. De repente o seu amigo vai virar o Senhor. Você não vai conhecer Deus como numa figurinha. Você vai conhecer o Deus verdadeiro. Você vai andar com Deus. Quando você estiver andando na rua, você vai saber a direção que Ele dá. Você vai aprender a ter intimidade quando de repente você não vai precisar mais de nada. De repente a única coisa que você necessita você já tem, que é Deus. De repente você vai ser a pessoa mais satisfeita no meio das lutas e das dificuldades, que você está obedecendo o Senhor. E isso daqui é o que importa. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque o nosso evangelho, a boa notícia é que você vai sair daqui e vai para lá. A boa notícia, irmão, é que tem salvação para o pecador. A boa notícia é que Jesus morreu na cruz para eu poder ser reconciliado com Deus. A notícia é que vai ser difícil aqui, mas no céu eu serei recompensado. Oh, glória a Deus. Esquece, irmão, essas mensagens que está falando assim: ai, vai dar tudo certo para você. Irmão, não vai dar certo não, irmão. Pode repreender quando eu falo. Está repreendido. Se você obedece ao Senhor Jesus, os caminhos dele são mais altos do que os seus, e os pensamentos dele são mais altos do que os seus. Isaías capítulo 55, versículo número 8. Vale a pena seguir o Senhor. Então, para ensinar aqui de verdade, escolha. Se você ouvirá a voz de Deus, ou se você continuará fazendo o que você quer. Na Bíblia tem exemplos de um povo que foi rebelde. E também houve exemplos de pessoas que foram obedientes. Só para deixar você, irmão, você sair daqui tenso. Para sair tenso. Sabe qual foi o final
daqueles que foram rebeldes. Sabe qual foi o final? Ou melhor, sabe como que os que foram rebeldes viveram? Em muitas situações, em muitas, não em todas, em muitas, viveram uma vida de deleite, uma vida de riqueza, uma vida em paz, entre aspas. Sabe qual foi a vida dos obedientes a Deus? Jogado para os leões, jogado na cisterna, preso, crucificado, esfolado, torturado. Qual que você quer? Escolhe aí. O próprio Deus desceu em Jesus, irmão. Jesus, quem estava operando em Jesus era o próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. E mataram ele. Se perseguiram um pai de família, muito mais perseguiram a vós, os vossos servos. Está preparado? Está preparado a sofrer por amor a Cristo? Grave essa mensagem. Grave essa mensagem. Mas eu vou falar só uma para encerrar. 2 Coríntios capítulo 1. Abra sua Bíblia. Coloque isso aí na sua cabeça. Versículo 3, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta em nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em grande tribulação, por meio do mesmo consolo com que nós somos confortados por Deus. Porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Uau! E se somos afligidos, é para a sua consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Se somos confortados, também é para a vossa conforto e salvação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que assim como sois participantes dos sofrimentos, vocês também serão da consolação. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. O que ele está falando, meu irmão, oh, glória a Deus, é basicamente, se você está sendo afligido, Deus da mesma proporção irá consolar. E aí? Porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade que nos sobreveio na Ásia, de que fomos oprimidos excessivamente, acima das nossas forças, de tal modo que nós desesperamos da vida. Paulo desesperando da vida? Mas tínhamos a sentença de morte em nós mesmos. Para quê? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita até mesmo os mortos. Sabe o que ele está falando basicamente? Deus vai nos levar em situações difíceis, mas Ele mesmo trará o consolo e nos ensinará a viver por meio de fé. Esta aqui é a vida do crente. Eu prefiro ser sustentado por Deus, irmão. Eu prefiro viver com Deus, porque sempre Ele estará, do que viver do jeito que eu quero. O que eu quero é viver com Deus, irmão. Aleluia. Escolha o caminho, Espírito Santo, em nome de Jesus.